Então, terminamos tudo de colocação pronominal e agora nós vamos fazer algumas questões para consolidar o nosso conhecimento de pronome, né? Essa matéria é enorme, mas é assim que tem que ser mesmo. Então, estamos em pronomes, vamos para as questões, não tão rápido, né? Muitos pais se desesperam com seus filhos adolescentes que passam o dia no computador, né? Quem que passa um dia no computador? Os filhos adolescentes, né? Então, neste caso aqui, esse que funciona como pronome relativo. Por quê? Porque retoma um termo antecedente. É correto afirmar que a partícula que possui função morfológica de pronome relativo, pois retoma termo antecedente. Só para a gente já ter essa noção. Na frase, Paulo gosta de mim, esse pronome está regido de preposição. Pronome regido de preposição é pronome pessoal oblíquo tônico. Todos os pronomes oblíquos tônicos são regidos de preposição. Então, pronome pessoal oblíquo tônico. Essas questões eram questões de classificação, né? Então, você tem questão de classificação, você tem questão de emprego, tem contextos variados, beleza? Essa daqui já é uma de emprego, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, então uma questão de norma culta, né? Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao emprego do pronome. Se não fosse trabalhar, Mariana viajaria com nós no próximo mês. Sem especificador é conosco. Então, sem especificador, nós vamos usar a forma aglutinada. Emprestei os livros antigos, os quais tinham mais de 20 anos de uso. Os quais os livros antigos. Essa daqui me parece a melhor resposta, mas vamos ver o resto. É um pronome relativo e ele está bem empregado, concorda com o antecedente, né? Na semana passada, houve uma situação onde fiquei constrangido. Houve uma situação em que, houve uma situação na qual. O pronome onde só pode ter como referente lugar, né? O dono da padaria diz que encontrou ele na esquina anteontem. Não existe encontrou ele. Disse que o encontrou. Você tem que usar um pronome pessoal. Pronome reto não pode fazer função de objeto direto, né? Então, o dono da padaria disse que o encontrou na esquina anteontem. Pronomes retos não podem ter função de objeto. Então, pronomes retos não podem ter função de complemento verbal. O dono da padaria disse que o encontrou na esquina anteontem. Disse que o encontrou ele, vi ele, né? Peguei ele no flagra, não existe isso não. Peguei-o no flagra. Nem pode ser o peguei, porque senão você vai iniciar a frase com pronome oblíquo. Acerta uma coisa e erra outra. Questão 4, a gente tem o seguinte. Autoridades de saúde disseram que, disseram é verbo, pronome relativo não vem depois de verbo, isso aqui é uma conjunção integrante, né? Esquilos que vivem perto da casa da criança do condado Elmore, quem que vivem? Os esquilos, retoma um termo antecedente, portanto é um pronome relativo, tá? Nas duas ocorrências, a partícula que possui função morfológica respectivamente de conjunção integrante e pronome relativo. Conjunção integrante introduz oração substantiva. Só para a gente já treinar isso. Pronome relativo introduz oração adjetiva. Então, disseram que é uma oração objetiva direta, né? Oração substantiva objetiva direta. E aqui, como não há vírgula, oração adjetiva restritiva. Porque não está entre vírgulas. Você já sabe, então, que pronome relativo não vem depois de verbo, claro, né? Pronome, senão ia chamar provérbio. Leia o texto reproduzido do romance O Ateneu, de Raul Pompeia, para responder a questão. Eu gosto muito desse livro, é um livro muito bonito.
Havia no Ateneu, fora desta regra, alunos gratuitos, dóceis criaturas, escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos como se os abatesse o peso, como se abatesse nesses rapazes, né? Como se os abatesse o peso do benefício, com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo o de prestar, o de não prestar para nada, nem mesmo o direito. O artigo subentendendo a palavra o quê? Direito, nem mesmo o direito de não prestar para nada. Em retorno, os professores tinham obrigação de os fazer brilhar, fazer os alunos brilhar, né? Que é um pronome. Porque caridade que não brilha é caridade em pura perda. Os vocábulos o e os em, como se os abatesse, e nem mesmo o de prestar para nada, e de os fazer brilhar, fazer os alunos, né? Então, nesse caso aqui, esse os retoma alunos, esse os também retoma alunos. E aqui é um artigo subentendendo a palavra direito. Então, respectivamente, nós temos pronome oblíquo, artigo e pronome oblíquo. Resposta D de devo continuar estudando português. E quanto mais você estudar, mais questões você precisa fazer para ganhar consciência de como esse conteúdo vai ser cobrado na sua prova. Faça mais e mais. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão de língua portuguesa em quando saturam-se as carreiras tradicionais, quando é uma conjunção subordinativa, então atrai, né? Quando se saturam as carreiras tradicionais, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas. Caso se descuidem de sua tarefa, caso se descuidem, também é uma conjunção como subordinativa, caso obrigatório de próclise, né? Então aqui, ó, caso obrigatório de próclise, aqui também caso obrigatório de próclise. As empresas têm mantido-se morte, asfixia e envenenamento, né? Particípio não aceita ênclise. Então, as empresas têm se mantido, pode ser com hífen também, tem se mantido. Pode ser até se tem mantido. Só não pode ser do jeito que estava. As empresas se têm mantido, tem se mantido, tem se mantido. Tá? Particípio não aceita ênclise, então tem que tirar esse pronome depois do particípio aqui. Os dirigentes devem esforçar-se, aqui tá certa, infinitivo aceita tudo. Eu posso fazer devem esforçar, devem se esforçar, posso fazer também. Posso fazer devem se esforçar. E do jeito que tá lá, que é devem, logo essa daqui não tem nem jeito, porque todas as opções estão corretas, tá? Se devem esforçar, devem se esforçar, devem esforçar-se, devem se esforçar. Todas essas colocações são aceitas. Os trabalhadores das áreas rurais nunca, palavra de sentido negativo, advérbio, nunca se enganaram a respeito da importância da agricultura para a subsistência da humanidade. Então, nunca se enganaram. De modo que a nossa resposta à questão número 6 seja a letra D, de devo continuar estudando, e, portanto, acabamos essa parte de pronomes, essa parte de morfologia, e agora nós vamos entrar na parte que mais cai na sua prova, que é análise sintática, é a parte mais caidora com força mesmo. Colocação pronominal já envolve um pouco de sintaxe, porque tem a ver com a estrutura da frase, é um conteúdo ali que envolve pronome e ao mesmo tempo a estrutura da frase. Então agora a gente vai começar essa base de análise sintática. Beijão, pessoal!